Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Ó, eu tô percebendo nos últimos dias que muita gente ainda não percebeu que o Guten Morgen voltou, que o Senso Incomum tá aqui com o podcast no ar de volta. E não contente com o podcast, ainda estamos com vários outros vídeos nas outras playlists aqui do canal. Então você trate de nos ajudar, tá? Perdendo amigos, mandando esse link para outras pessoas. Assim, outras pessoas também vão ver o conteúdo e também vão perder amigos. Aí vocês vão formar uma comunidade amish de pessoas que ficam ouvindo o podcast Guten Morgen o tempo todo, porque vocês não terão mais amigos nenhum em comum para você poder conversar com qualquer outras pessoas. Assim eu te dou mais tempo, tá vendo? Eu tô vendendo tempo para você, tô te dando bem mais precioso da vida, que é você ter tempo que você não gasta com amigos por aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e nos fazer um Pix também, né? Lembrando, a chave Pix, flaviomorgan@sensoincomum.org, Morgan, M-O-R-G-E-N, flaviomorgan@sensoincomum.org. É assim que a gente consegue manter o canal no ar. E também, se você tiver uma empresa, quiser divulgar seu trabalho, ó, manda um e-mail aí pro mesmo e-mail, flaviomorgan@sensoincomum.org. Nós divulgamos aqui neste maravilhoso canal para nossa maravilhosa audiência o seu produto, assim que também a gente vai conseguindo sobreviver. Gente, olha, nos últimos episódios, principalmente no último, né, falando sobre a abolição do homens do C.S. Lewis, né, um livro mais importante do século XX, a meu ver, eu comentei ali sobre algumas mudanças de pensamento, mudanças de filosofia, qual que era a reforma, né, que estava sendo criada ali no pensamento filosófico nos meios do século XX, e comentei sobre um dos meus livros preferidos, um dos livros que eu mais citei na minha vida, e que eu nunca tinha feito um episódio só sobre este livro. Hoje eu vou fazer sobre dois dos meus outros livros aqui, dos meus livros preferidos do século XX, pelo menos no sentido de falar assim, são os livros que, assim, pelo menos dentro das humanidades, mais mudaram, né, o pensamento como um todo, mais causaram impacto, a meu ver, e eles são úteis para a gente entender o que está acontecendo no século XXI, principalmente com essa questão da política de identidade. Ou seja, nós temos uma nova esquerda, a gente fez um episódio, né, se a esquerda ainda é de esquerda, um novo pensamento sobre o progressismo, sobre essas ideologias revolucionárias. Eu acho que esses dois livros eles são bastante capazes, né, de dar uma base filosófica muito mais aprofundada, assim, cavando mesmo, né, para saber onde está a raiz de tudo isso. Eu vi recentemente, né, alguns comentários sobre o que teria causado essa nova ideologia woke, principalmente a questão da política de identidades. Hoje eu quero tratar um pouco dessa questão da palavra identidade. Eu acho que o Douglas Murray, né, no seu livro, né, The Madness of the Crowds, eu esqueci como é que ele foi traduzido, se foi realmente a loucura das massas, eu acho que alguma coisa do tipo. É, Ele comete alguns, não vou dizer erros, né, mas assim, ele tá sentado ali em alguma base que parece que ele não entende muito bem. Jordan Peterson também tem comentado bastante sobre isso, e o Peterson é uma pessoa que me surpreende bastante, porque ele, como um junguiano, eu vou citar aqui simplesmente Mircea Eliade, um dos livros que eu mais citei na vida, que é o Sagrado e Profano, tá? Que foi amigo do Jung, inclusive. Pelo que eu me lembro, eu não sou especialista na obra do Jordan Peterson, honestamente. É preciso ler muito, né? Aquele Maps of Meaning, né? Os mapas do significado, que é o livro, vamos dizer assim, o livro verdadeiro, né? O primeiro livro verdadeiro do Peterson, porque é um livro mais acadêmico dos seus estudos, né? De verdade sobre psicologia, que não foi aquele livro mais, vamos dizer, geral, né? Como foi o 12 Regras para a Vida. Sendo um junguiano, eu esperava que ele citasse mais o Mircea Eliade. Pelo que eu vejo, tá? Muito superficialmente ali do Peterson, ele não comenta. E ele foi uma das pessoas que comentou recentemente, né? Identidade. A ideia de política de identidade, né, ela se assenta sobre uma ideia de algumas identidades coletivas. Essas identidades hoje estão sendo sacralizadas, ou seja, se aboliu aquela coisa, né, de um Estado, o pessoal adora falar, né, do Estado laico. Se aboliu os estados confessionais do passado, né? Agora não temos mais base religiosa para fazer Estado, então debate sobre aborto, você já viu como é que eles citam isso assim em 2 segundos, né, pra falar assim, você não pode falar isso porque você tem um pensamento religioso, então assim, não pode, é proibido.
Sendo que a verdade não é essa, né? Nós temos um vídeo aqui, já meio antigo, né? Você não entende nada sobre Estado ou sobre Estado laico, uma das melhores musiquinhas que o Felipe Trelli nos deu de presente aqui no nosso canal, né? Beijo, Felipe. E então as pessoas, elas têm uma visão sobre laicidade, né? Tipo assim, você aboliu os estados confessionais, então hoje você não tem nada de sagrado. Você consegue debater tudo em bases puramente científicas. Não sei se você já leram Dostoiévski, principalmente os irmãos Karamazov, né? Ele fala muito disso nos Demônios também, mas os irmãos Karamazov tem um trecho específico só sobre isso, com o Ivan Turgenev, né? São 3 irmãos, o Alyosha, o Ivan e o Dmitri. O Ivan, ele é personificação do que seria um intelectual liberal hoje, né? É engraçado como a gente se acha muito moderninho, né? Tipo, Dostoiévski já falando daquilo ali já como uma coisa ultrapassada no século XIX. E o Ivan, ele tem uma característica que me chamou muito a atenção, assim, quando eu li, eu tava começando a ter algumas outras ideias, porque ele é um ateu radical. Ele é um cara, assim, que ele acredita, assim, ele tem a firme noção de que você precisa ter um pensamento científico, todas aquelas coisas. Mas ele não acredita em Estado laico. Inclusive, ele tá discutindo com o Alyosha, né, o irmão mais novo dele, o caçula da família. E o Alyosha, né, Alexei, ele é assim, o equivalente, mais ou menos, a ser um monge, né, dentro da igreja ortodoxa. Ele tá assim, sendo testado ali, né? Tá no mosteiro ali porque ele quer ser monge. Tem uma hora que ele chama o Alyosha, né? Tá tendo problema ali na família. Ele chama o Alyosha pra sair do mosteiro e vai conversar com o Alyosha numa cervejaria, numa taverna. Então, na hora que o Ivan vai falar, você vai falar assim, bom, agora vai ter aquele debate científico, né? Aquela coisa dura, assim, defesa da ciência contra a religião. E você tem exatamente o contrário. O Ivan, ele começa a explicar pro Alyosha exatamente o contrário do que você espera. Ele acha que a igreja deve crescer, precisa crescer. Ele defende o crescimento da igreja até que ela suplante o Estado. Ela precisa destruir o Estado, porque o Estado era o grande terror dele. Quer dizer, apesar de ele não ser uma pessoa religiosa, apesar de ele ser um materialista frio, e ele não acreditar em absolutamente nada das questões metafísicas da igreja, ele defende abertamente, ele escreveu um artigo, ele está explicando isso para o Alyosha, escreveu um artigo defendendo que o Estado laico seja destruído e que a igreja cresça a ponto de engoli-lo, né? Ou seja, todas as normas que nós deixamos nas mãos do Estado precisam ficar nas mãos da igreja. Por que ele defende isso? Porque ele sabe que a igreja, na prática, ela tem a noção de sacralidade e ela tem essa noção de que algumas coisas são sagradas, principalmente a vida humana. Para o Estado isso não é. Ou seja, o Estado ele pode definir a seu bel prazer o que ele quiser. Não contente com isso, a igreja não consegue fazer seu próprio poder crescer. Quer dizer, ela tem a ideia de, olha, você precisa salvar sua alma, temos aqui ritos específicos para o salvamento da sua alma, mas ela não tem, por exemplo, a noção tipo, olha, vou me expandir aqui, começar a controlar alguns outros aspectos da sua vida. Ele enxerga isso em pessoas dentro da igreja, que isso é a coisa mais normal do mundo desde que o mundo é mundo, desde que a igreja não existia, né? No Antigo Testamento você vai observar isso N vezes. Inclusive, Jesus aparece justamente contra os fariseus, né? Pessoas que pegam a letra da lei e falam assim, se você não seguir isso aqui, pronto, você tá lascado. Jesus, ele tá constantemente sendo contra os fariseus e ele é crucificado exatamente, né, com acusações desse tipo, assim, mas você não seguiu aqui a letra da lei, o versículo tal, então vou te crucificar. Bom, o Ivan, então, ele percebe que a liberdade futura do homem, estamos falando do século XIX, um pouquinho antes da Revolução Russa, ela depende do crescimento da igreja, ou seja, aquilo que hoje nós deixamos para o Estado resolver precisava ser resolvido pela igreja. Um certo crescimento aqui não é exatamente a palavra, né? Mas assim, você transportar para a igreja algumas dessas questões morais, algumas dessas questões políticas precisavam ficar nas mãos dos santos, dos padres, dos monges, assim por diante.
Ora, é um pensamento meio chocante, né, quando você é ateu, aquela coisa típica, né, você vai ler Dostoiévski, ateuzinho ali com seus 20 anos, daqui a pouco você fala assim: "Ó, espera aí, mas esse negócio é bem mais complexo do que eu estava pensando". Isso, a meu ver, dá umas pistas, pelo menos, né, pra gente conseguir entender, essas noções do que é sagrado, do que é profano. Bom, como eu estava falando, o Jordan Peterson, ele estava comentando que identidades coletivas são sagradas. Hoje elas são sacralizadas. O Mircea Eliade, no seu livro O Sagrado e o Profano, eu vivo dizendo que ele olha, ele é fininho, tal como o Abolição do Homem. E vou dizer, esse livro, apesar de ser um livro razoavelmente técnico, vamos dizer assim, né, ele tá mostrando, na verdade, o que que é a ideia do sagrado e do profano. Parece ser simples, mas não é a distinção que a gente costuma fazer, né? Porque ele tá. A gente, na verdade, quando vai falar sobre alguma coisa sagrada, né? Tal como Ivan Turgenev tá. O Ivan Turgenev, não, né? O Ivan Turgenev é o escritor. O Ivan Karamazov, o personagem do Dostoiévski, ele ali estava fazendo uma distinção entre sagrado e laico, né? Ou seja, uma instituição religiosa e uma instituição laica, né? Uma igreja e um fórum jurídico hoje. Mas aqui o Mircea Eliade ele tá apontando para a diferença entre sagrado e profano, tá? Profano aqui o sentido que ele tá querendo dizer é alguma coisa que ela não é sagrada. Não significa que ela necessariamente seja alguma coisa ruim, tá? No sentido de profanar que nós temos hoje, né? Mas no sentido de não ter o sagrado ali. Então, assim, esse livro, tal como A Abolição do Homem, fininho, e apesar dele estar lidando com um tema bem técnico, Mircea Eliade, tal como o C.S. Lewis, ele escreve absurdamente bem. Eu vi raríssimas pessoas na minha vida que escrevam sobre temas tão profundos, tão difíceis, tão, sabe, que você precisa de tanta leitura, e o cara, assim, mastiga pra você e fala assim, mas como que você não consegue perceber essa obviedade? Ele pega algumas questões complexíssimas, sabe? É um cara assim que ele também lia umas 10 línguas, sabe? Falava não sei quantas outras. Lia 2 livros por dia, tá? Essa era a vida do Mircea Eliade. Ele lia 2 livros por dia. Viveu na Índia, viveu em Portugal, inclusive, por um tempo, mas o português não foi uma língua que ele tenha aprendido. Assim, o cara, assim, com uma cultura meio. Sabe aquela cultura exageradíssima? O cara cita todas as obras de filosofia, todas as obras de história, todas as obras de literatura, escreveu sobre tudo quanto é tema possível e impossível também. Só que ele é claro. Ele não tem aquela linguagem acadêmica, firula, assim, sabe? Tentar escrever todo empolado. Não, ele é, assim, uma clareza fenomenal. Então é outro livro, sabe, pra você entender o que está acontecendo hoje. Este livro Sagrado e Profano, ele foi, para quem me pergunta, né, o tipo de pergunta pessoal que eu odeio responder, acabei de citar, né, os 2 livros que foram fundamentais para minha conversão, tá? Os Irmãos Karamazov do Fyodor Dostoiévski e o Mircea Eliade falando Sagrado e Profano. O que ele está explicando aqui, já que a gente está falando sobre sacralização de identidades coletivas? Identidades coletivas, como, por exemplo, cor de pele, que é chamada de raça, não acho que você possa usar essa palavra de uma maneira correta. Sexualidade, ou seja, se você é homem ou se você é mulher. Na verdade, gênero, né? Se você é homem ou se é mulher, ou sexualidade, também eu não gosto dessas distinções, né? Ou seja, se você é heterossexual, se você é homossexual, ou se você zoou totalmente o coreto e, sabe, tá, sei lá, numa suruba no zoológico. Mas enfim, já que a gente tá falando sobre a sacralização de identidades coletivas, eu queria pegar um pontinho aqui que eu acho, pelo menos eu não ouvi o Jordan Peterson comentando. O que é o sagrado nesse sentido? Sagrado e Profano é o livro que explica o que é o pensamento religioso em termos do século XX. Tá? Basicamente é isso que ele tá fazendo, só que assim, para um livrinho tão simples, e pior, né, eu nunca vi, sei lá, o próprio Mircea Eliade dizer que esta é a obra-prima dele, mas assim, pra mim, é um dos livros fundamentais, sabe? Top 5 pelo menos, do século XX, pelo menos do pouquíssimo que eu li. Ele tá explicando o que é o pensamento, o que é uma coisa sagrada, tá? Eu vou começar aqui rapidinho só sobre uma outra coisa, só pra gente usar de exemplo. O pensamento do homem religioso é um pensamento que ele está querendo buscar o que é real. Ele está querendo buscar aquilo que tenha uma base, né? Além das opiniões, além das aparências.
Para nós já é um choque isso, né? Principalmente pro pensamento secular do século XX, que você fala assim, não, peraí, o religioso ele tá querendo buscar, sei lá, fantasias, tá querendo buscar um imaginário, né? Ele tá querendo fugir da ciência. O Mircea Eliade fala assim, não, é justamente o contrário, é o homem religioso que ele está querendo buscar uma verdade. Pode até ser que ele não ache, mas todo o construto, né, das religiões é uma busca pela verdade. Isso começa definindo o que são coisas sagradas. A maior crítica que ele faz aqui, na verdade não é nesse livro, né? Mas assim, o que ele critica como uma visão distorcida sobre as religiões, no século XX seriam principalmente três pessoas, né? Marx, Freud e Nietzsche. Ele falou assim, são os reis do reducionismo. Esses caras, assim, eles não entendem absolutamente nada sobre o que eles estão falando. São completamente ignorantes a respeito dessas questões de você pesquisar de fato o que tá por trás dos pensamentos religiosos, porém eles falam disso o dia inteiro, o tempo todo. Então, são filosofias fracas, né? São filosofias reducionistas, que tentam observar a aparência e não ver a profundidade ali por baixo. Como que começa essa sacralidade, essa busca para um sagrado? Começa primeiro definindo, né? Eu tô colocando aqui em termos bem toscos. Mas você primeiro vai definir, por exemplo, os lugares sagrados. Então, toda religião, você pode reparar, notar isso com facilidade, toda religião considera o céu sagrado. Um apontamento para cima até algo inalcançável, ou seja, o próprio céu. Toda religião faz isso. O céu é sagrado, inclusive você tem o imaginário de que qualquer coisa descendo, ela já começa a ficar meio complicada. Fala assim, ó, o subterrâneo, bem subterrâneo ali, ele começa a ficar meio feio. Mundo dos mortos de religiões que, por exemplo, não têm a concepção de céu e inferno, a gente comenta muito isso quando vai falar sobre Ilíada e Odisseia, né, e a Eneida também. Aliás, a gente falou nisso alguns episódios para trás, quando nós falamos do que é um clássico, né? Mundo dos mortos que não tem uma divisão entre céu e inferno, todos os mortos vão pro mesmo lugar, é o mundo dos ínferos. Inclusive a palavra inferno que nós temos, nós pegamos dos latinos, não pegamos exatamente da Bíblia, né? Você vai pro ínfero, pro adverno, né? Pros gregos, que é todo mundo lá embaixo, basicamente sem vida. Tipo, uma existência anódina, né? Sem nada. Quando o Odisseu ele precisa conversar com Aquiles, que tinha morrido na Ilíada, ele precisa conversar com o espírito do Aquiles na Odisseia, ele vê exatamente essa cena, né? O Aquiles chegando lá e falando assim, olha, aqui você pode dizer que a minha glória tá sendo cantada pelos séculos e pelos séculos lá em cima, mas aqui minha vida é nada, assim. Eu sou simplesmente uma alma penada, parada, sem fazer nada, então eu preferia ser o mais sujo dos escravos sendo açoitado do que ser, tipo, um grande herói com glória e tá morto aqui. O mundo dos celtas também, né? Tem um pouco disso, de ser um unwave, né? É um lugar para onde as almas mortas vão. Mas você tem o sagrado. O sagrado no céu, inalcançável. Só que lugares sagrados também existem na Terra, né? Lugares que você consegue alcançar. Então, templos, quase todas as religiões, é uma coisa extremamente comum, vão ter uma cidade sagrada. Ó, teve uma pedra fundamental, depois criou-se uma cidade sagrada, e o resto do mundo, é que é o ponto fundamental onde que eu quero chegar, né, pro Jordan Peterson que vive falando em ordem, você tem uma distinção entre o mundo assim, que foi inspirado, né, que teve ali uma participação dos deuses, cria lá um lugar sagrado, e o resto dos outros lugares que não teve essa participação direta de Deus ou dos deuses, ele é um mundo profano. Não significa, né, mais uma vez, que ele seja um mundo 100% negativo, né? Não é um mundo, assim, por exemplo, satânico, que a gente diria. Mas ele é um mundo que ele não teve esse toque sagrado. Você vai observar isso em praticamente todas as religiões, né? Um lugar sagrado específico ao redor, ele é um lugar profano. Inclusive, né, eu tenho um texto meu no Senso em Comum que eu escrevi já faz uns, sei lá, uns 7, 8 anos, quando começaram os atentados do Estado Islâmico. E a resposta que foi dada pelas Globo News da vida, nesse bando de guinários que nunca estudaram um livro na vida, mas estão lá tentando ensinar as massas,
Foi ficar repetindo, o islamismo é a religião da paz, o islamismo é a religião da paz, o islamismo é a religião da paz. Por que que esse mantra foi repetido especificamente com a religião islâmica? Porque dentro do islamismo, dando uma resposta, fazendo spoiler aqui, né, do meu próprio texto, fazendo um resumão aqui, você tem o Dar al-Islam, ou seja, a casa do Islã, né, que é a submissão, são as cidades sagradas do islamismo, que elas vão expandindo. O islamismo tem uma questão muito específica para sua expansão, porque ele expande por migrações. Tá? O que é o ano 1 do calendário islâmico? É o dia do nascimento de Maomé? É o dia que o anjo Gabriel revelou o Corão a Maomé? Não tem nada a ver com isso. Quando Maomé faz uma migração, né? Agora eu nunca lembro se é de Meca para quando ele tá indo para Meca ou para Medina, né? Num ele vai de uma maneira pacífica, 10 anos depois ele faz um tratado, tem uma palavra em árabe bem específica, né? Toda vez que você vê aquelas intifadas e não sei mais o que, depois eles se recolhem, né? Aparece lá, tratado de paz, né? Celebraram a paz. Para os árabes, eles usam a mesma palavra que Maomé usou, né? Tipo, nós estamos celebrando aqui 10 anos declarados de paz. 10 anos que eu não vou te atacar. Mas isso significa, você poderia traduzir bem melhor como trégua. Quer dizer, 10 anos depois vai ter outra e a ONU nunca percebe, né? A Globo News não vai ter um gênio ali capaz de perceber uma coisa como essa. Então, existe a Casa do Islã. Depois, nessa migração, quando tem essa migração, é para você expandir a religião. Ou seja, por isso que homens, sexo masculino, no Islã, os muçulmanos, eles se casam com 4 mulheres, que é para poder se reproduzir mais rápido, assim você domina aquele lugar, tá? Então, a expansão muçulmana, você pode reparar que não tem nada a ver com a judaica, né? O judeu continua sendo uma elite minúscula, praticamente uma tribo, é exatamente onde que eu quero chegar também, minúscula até hoje, enquanto o islamismo ele cresce, onde que ele chega num lugar logo, um nome mais dado para os filhos é Mahomed e assim por diante. Então, essa é o Dar al-Islam, é a casa do Islã, a casa da submissão. Ela vai crescendo. Fora da casa do Islã, tá? Tem Dar al-Harb, ou seja, o lugar do caos. É o lugar que não foi sacralizado. É o lugar profano. Então, quando você fala assim, o islamismo é a religião da paz, ele quer dizer religião da paz, ou seja, a religião do lugar em que foi sacralizado e que você segue a Sharia. Onde não houver... Na Sharia, há paz. Onde não há paz, há caos. Entendeu? E isso é assim para todas as religiões, praticamente. Você não vai ver... o que o Mir Eliade aqui vai tentar explicar. Você não consegue perceber muitas diferenças disso em outras religiões. Mas o que eu quero atentar aqui para o fator dos muçulmanos, especificamente, é que quando eles dizem religião da paz, eles querem dizer a religião da Sharia. Ou seja, só a paz na Sharia, fora da Sharia, há caos. Sharia, né? Como eles costumam dizer em árabe. Ao caos. Então, é mais ou menos essa distinção que você consegue perceber entre sagrado e profano. Você tem lugares sagrados, né? Você vai ver isso no... Eu tô dando spoiler aqui do que eu quero comentar, né? No Antigo Testamento, por exemplo, quando você tem um lugar específico, você sai ali, olha... no leste do Éden, ao redor do rio Tigres, do Eufrates e tal. Então, aquele lugar vai ser considerado muito sacralizado por muito tempo. Até o Novo Testamento ele vai gerar uma bagunça enorme por isso. Fala assim, mas peraí, né? A gente não tô aqui só pra um clã, só pra uma tribo, só pra quem tenha sangue. Eu tô aqui pra todos os povos e meu povo é o povo convertido. E os judeus falam, mas que história que é essa? Que coisa bizarra você tá dizendo, né? Mas enfim, isso aqui é um spoiler lá pra frente. Existem lugares sagrados, existem lugares profanos. Mesma coisa com o tempo, tá? Existem festas religiosas, existem tempos mais sacralizados. Quando você observa... não sei explicar isso para os protestantes, né? Mas dentro do calendário católico, você tem o calendário normal e você tem o calendário litúrgico, né? Que dá voltas. Ó, é a época da quaresma, época do Natal, época do Advento, né? Que a gente chama. Época de Pentecostes, assim por diante. E o resto é o tempo comum. Que você tem até uma roupa específica dos padres, né? Para cada um destes tempos.
Qual que é o grande ponto? Isso aqui foram os exemplos que eu queria dar. Qual que é o grande ponto aqui pro Mircea Eliade que eu acho tão importante pra gente entender hoje? O mundo secular de hoje, do pensamento secular, pensamento de Marx, Freud, pensamento dos positivistas, pensamento dos nietzschianos, pensamento de, sei lá, quem quer que seja, dos iluministas, então, né? Ele é um mundo que excluiu o sagrado, ou seja, todos os lugares agora são iguais, todos os tempos são iguais, tudo que se consegue observar é tudo igual, ou seja, você não tem mais a distinção entre sagrado e profano. O que o Mircea Eliade está mostrando é nem por um katsu, tá? Porque na prática, tudo que você está fazendo, você está mantendo a mesma ideia de algo que é sagrado, que é assim, você não pode tocar com mãos profanas e colocando em instituições seculares. Exemplo mais simples do mundo, né? Você pode se vestir num tribunal da mesma forma que você se veste numa piscina? Não. E você pode argumentar o quanto for, que é por um decoro, você vai cair na mesma questão do pensamento religioso. Ah, tem um decoro também para você, sei lá, por exemplo, não pode segurar a hóstia na missa sem ser ministro da Eucaristia. Você não pode. Isso é uma coisa bem chocante, tá? Pro Novo Testamento. Compare com Buda, por exemplo, né? Buda, você, dependendo do grau que você tem ali de iluminação dentro do budismo, você pode chegar naqueles templos até uma quantidade de passos de uma estátua, né? Tem aqui 80 passos que eu posso me colocar aqui dentro do templo, lá diante de um que seria o equivalente a um relicário, né, do budismo. Quando você é um monge que fez isso, aquilo, cumpriu uma série específica de ritos, você pode agora se aproximar 40 passos. A pessoa precisa estar purificada, precisa estar iluminada, precisa chegar num outro nível, assim, 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 assado. No Antigo Testamento você vai observar isso bastante, principalmente com a Arca da Aliança, né? Que é um objeto sagrado lá, com as tábuas da lei e tudo mais. E você não pode encostar nela. Se você encosta na Arca da Aliança, só o que seria, né, futuramente o rabino ainda, né, o judaísmo de fato, né, de Judá ainda nem tá consolidado, mas você precisa ter um certo grau de pureza, ou seja, você não pode encostá-la em pecado mortal. Então, se você encosta estando em pecado, você morre imediatamente. Tanto que ela é usada como um objeto militar. Você vai ver no Antigo Testamento eles usando, né, praticamente jogando a arca da aliança nos seus inimigos para matá-los, né? Que todo mundo que encosta ali nela morre, porque é um objeto sagrado e quem não tá num grau de pureza necessário morre imediatamente. No Novo Testamento você vai ter uma nova aliança, essa é o grande advento, né? Tem uma nova aliança na qual a diferença agora é que a Arca da Aliança foi perdida e isso você só tem o paradeiro da Arca da Aliança, né? Num dos livros que os protestantes não aceitam, porque foi escrito em grego, mas agora a nova aliança, ela é o corpo de Cristo. Então, pelo menos para os católicos, né, você não pode comungar estando com algum pecado mortal. Você precisa confessar todos os seus pecados, fala assim, ó, eu pequei contra alguns dos 10 mandamentos, tal, 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 tal. Geralmente confessa até os pecados veniais, e aí você pode comungar do corpo de Cristo, né? Bom, isso é para mostrar que existe algumas sacralidades. No mundo moderno, você vai ter novas sacralidades. Aí é o ponto que a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo com essa política de identidades. Você aboliu, então, né, a ideia de salvação através da comunhão do corpo de Cristo, mas você não deixou de ter algumas outras sacralidades. Marx vai ter isso, Freud vai ter, toda essa galera, os positivistas, os iluministas vão ter isso de uma maneira cada vez mais estranha. É bastante curioso a gente pensar nisso, né? Vou fazer um comentário muito rápido aqui, né? No livro. Agora eu não lembro em qual dos guias politicamente incorretos, talvez seja um da história mundial, né? O último capítulo, inclusive, teve uma pesquisa minha, né? Tá até o meu nome lá nos agradecimentos, mas não lembro se é no da história mundial. Mas ele faz um pós-fácil no Leandro Narlock. Talvez seja no da América Latina, tá? Não lembro agora de cabeça. Sobre o que aconteceu, por exemplo, com o corpo
desses grandes líderes comunistas, esses grandes ditadores. Isso inclusive na América do Sul, né? No Perón e tal. Por isso que eu tô, talvez seja da América Latina. O Lenin, por exemplo, ele tá num mausoléu lá, mumificaram o cara. Stalin, a mesma coisa. Então você chega lá até hoje na Rússia, você quer visitar o mausoléu do Lenin, tá lá sempre um guarda russo, né, com os cacetetes lá na mão, lá, tempo todo, você não pode falar alto perto. Então, quer dizer, tem novas questões de sacralidade no mundo moderno que elas vão se parecer cada vez mais com o mundo anterior ao Antigo Testamento. Espero que isso chegue no Leandro Narlock, né, porque ele, como sempre foi um grande ateu Richard Dawkinsiano, né, ele acaba não percebendo exatamente essa nova sacralidade que o mundo ateu, o mundo materialista, cientificista, ele acaba causando, né? Ou seja, agora, como nós abolimos o cristianismo, você sacraliza exatamente quem aboliu o cristianismo. O iluminismo vai fazer a mesma coisa. A Revolução Russa, a Revolução Francesa é cheia desses novos sacramentos, né? O novo calendário, a nova... tipo, coisas que você não pode encostar, coisas que você não pode dizer. Ah, você falou alguma coisa que, sei lá... talvez tenha uma falha no sistema do Estado Democrático de Direito. Então você tá dando um golpe de Estado na democracia. Meu Deus do céu, que pessoa perigosa é você. Então vamos precisar ter agora todo um aparato estatal gigantesco para te perseguir. É exatamente o que Ivan Karamazov percebeu ali no diálogo dele com Alyosha, né? Inclusive, o famoso diálogo do Grande Inquisidor. Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão a gente vai fugir muito do tema, né? Mas o Ivan Karamazov tá basicamente defendendo a Inquisição sendo um ateu, né? Falando, olha, o inquisidor, né? Ele tava preocupado com a sacralidade. Quando você começa a sacralizar coisas que elas não eram sagradas, a coisa fica muito pior do que ela tava antes, só com o mundo da religião, né? Com muitas aspas aqui, né? Mandando na vida das pessoas. Bom, vamos voltar aqui. Então, a gente já tem aqui pelo menos alguns exemplos do que é essa sacralidade, do que é esse pensamento de que algumas coisas são sagradas e que você precisa ter um certo grau de purificação, né, seu lado carnal, seu lado profano que você carrega dentro de si para você chegar nela. Exemplo mais óbvio que a gente pode dar, né, tipo, igreja é uma coisa, no mundo fora da igreja é outra coisa. No mundo materialista, fórum de justiça, uma repartição pública, você tem um comportamento que você não pode... É exigido, né? Um rito ali dentro, que não é o mesmo rito que você vai ter num bar conversando com seus amigos. Bom, política de identidade, então, né? Dando todo esse panorama pra gente falar de política de identidade. Nós sacralizamos hoje, neste mundo iluminista, sabe, da democracia e do... Lembra lá do nosso episódio do Por que nossos inimigos parecem tanto com o Scar do Rei Leão? Neste mundo revolucionário, neste mundo que hoje as instituições são totalmente criadas a partir da revolução, você começou a sacralizar outras coisas. O que a gente tem sacralizado hoje em dia? Que vai gerar essa cultura progressista e que vai desembocar no final das contas na cultura woke. Hoje em dia nós começamos a sacralizar principalmente as identidades coletivas, tá? Então você começa a falar sobre gênero, sobre o que eles chamam de raça, né? Para mim é só uma cor de pele. Todos somos da mesma raça e, inclusive, biologicamente isso não faz sentido, tá? E o mundo da sexualidade. Coisa curiosa, né? Mesmo Eliade, quando ele vai falar sobre os elementos da vida que a religião cuida, ele vai falar principalmente, né, sobre a alimentação. Existe todo um rito para a alimentação. Sobre sexo. Assim, por isso que hoje em dia, com essa cultura sexualizada da sociedade, você está tentando fazer com que o sexo ele seja cada vez mais profano. E você força, né? Só você vê cada parada gay, ela vai ter um novo grau de forçando, né? Profanar qualquer coisa, né? Por isso que eu falo, a parada gay, ela é 1%
tem a questão gay e 99% envolvendo sexualidade pública, criança trans, colocar travesti no meio da rua com as coisas de fora, né? Com o seio e com a giromba ali tudo ao mesmo tempo. É isso que você vai ver na parada gay, ou seja, você tá dessacralizando o sexo. Isso na prática significa que você tá abolindo os ritos? Não, você tá criando novos, você tá exigindo que o sexo seja dessa forma. Quer dizer, aquele choque inicial, ele é simplesmente feito para você sacralizar agora o que antes era profano. Você não escapa disso, mas de jeito nenhum. Toda a sexualidade woke, ela é, assim, é uma obrigação. Só pra gente dar o spoiler final, né? Você hoje criticar, por exemplo, né, que um transexual, você vai falar assim, olha, esta pessoa XYZ, na verdade, é um homem. Oh, meu Deus do céu, agora vai ter uma lei exigindo que você pense, que você trate essa pessoa, né, pelo seu nome social, que você nunca diga que o... Olha a expressão que eles usam, sexo biológico, ou seja, o sexo da pessoa determine o sexo dela. Bom, é uma redundância. Não, agora você não pode. É obrigatório que você sacralize essas pessoas, né, de alguma outra forma. Bom, e essas identidades coletivas, elas são criadas pelo modelo, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas para mim é uma obviedade, não precisava nem ter muita firula em cima, a respeito de algumas identidades coletivas que elas foram, vieram do pensamento principalmente pós-colonial. De novo a Primeira Guerra aqui, né, rondando a gente. Tô, aliás, terminando os últimos retoques ali no nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial pra gente voltar a entender um pouco melhor sobre isso. O mundo, depois dos impérios, dos estados confessionais, das monarquias, ele é um mundo secular, o mundo da democracia liberal secular. Ora, este mundo, ele é entupido de sacralizações profanas. Ou seja, você começa a sacralizar algumas coisas bem contrárias, né? Tudo aquilo que era sagrado antes, agora você multiplica por -1 e começa a falar que isso aí você não pode mais mexer. Você não pode mais ter um pensamento religioso para falar de aborto, você não pode mais ter um pensamento que tenha alguma metafísica ali quando você só quer observar a positividade. Eu adicionaria, inclusive, uma coisa sobre isso. É por isso que eu comecei falando sobre o Mir Eliade, falando sobre tempo, sobre espaço. Porque você pode reparar, a gente tem sacralizado constantemente a natureza. Hoje você falar que, né, você vai comer carne, por exemplo, é uma coisa que todo mundo fez. Isso aí já tem que ser questionado. Isso aí gera aquecimento global. A vaca, o pum da vaca, ele gera aquecimento global. Então nós precisamos tratar a natureza fixa, como se ela tivesse sido fixa em algum momento, né? Manter o clima do mesmo jeito. É tudo sagrado agora. Você questionar, por exemplo, a ciência do aquecimento global, isso é uma coisa profana para o mundo de hoje. Isso é proibido. Vai ter leis futuramente, inclusive já estão tentando fazer isso aqui no Brasil, né? Que você fala assim, por exemplo, sei lá, houve enchente no Rio Grande do Sul. Já tem lá um estudo da NetLab, nós comentamos aqui, né? Fizemos um reel no Instagram que também foi bem visto, né? Uma pesquisadora, estava no ensino médio em 2015, quer dizer, uma criança ainda, e ela coloca como as fake news sobre o Rio Grande do Sul. As pessoas negam as mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Ainda não tem nem estudo, nada, assim, zero, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que causou aquilo, mas já tá sacralizado. Mas se você questionar as mudanças climáticas sobre o Rio Grande do Sul, não pode. Isso aqui já é uma fake news, já tá a Daniela Lima lá da CNN falando, porque os pesquisadores disseram, não sei, não cita quem é pesquisadora, né? Uma menina que tava em 2015 no ensino médio e que tem uma especialização de 24 horas, né? Mestranda ainda, né? Tem uma especialização de 20 horas em comunicação pelo WhatsApp. Essa pessoa que ela tá definindo o que é sagrado, o que é inquestionável, o que é dogmático, e você não pode falar. Tá? Esse é o mundo secular. Este é o mundo de identidades.
No caso de pessoas, né, raça, gênero e sexualidade, eu tô questionando aqui as três questões, só que eu quero agora voltar aqui um pouquinho para trás pra gente comentar do nosso segundo livro, que eu acho que é um dos livros também mais importantes. O que é você falar de identidades coletivas nestes termos, né? Termos coletivos, né? Mas assim, um recorte específico falando sobre homem e mulher, sobre hétero e o resto, e sobre raça, né? Ou seja, o homem branco ele é culpado por todos os problemas do mundo e todas as outras, com muitas aspas aqui, né, raças, estou usando o termo que eles usam, mas que para mim não é o termo correto, todas elas são válidas. Ou seja, né, você vai chegar lá numa universidade como Columbia, isso aconteceu, acho que foi nesse mês ainda, né, ou sei lá, no máximo mês passado, vários estudantes de Columbia fazendo as orações islâmicas, né? Tipo, não, agora você tem que fazer assim, no tapete, se dobra assim, vira pra Meca, etc. Por que isso é válido e sagrado para outros povos e tudo aquilo ali que seja do homem branco? Mas isso aí é obscurantismo. Vai ler Dante, né, num curso sobre literatura numa universidade. Ora, se você é um estudante muçulmano, você está tá permitido que você não leia Dante, porque o Dante, ele é islamofóbico, né? Olha os termos que eles usam, né? Isso aqui, olha, ele disse que os judeus vão pro inferno, então, nossa, é um livro antissemita. Tipo de pensamento completamente estúpido. Isso advém do pensamento pós-colonial, pós-Primeira Guerra, né? Você destruiu aquelas potências que eram potência de Estado confessional e que eram potências coloniais e tá lá agora falando assim, tudo que era do mundo da monarquia ali, daqueles impérios, aquele mundo é horrível, é terrível, nós precisamos destruí-lo até agora. Você vê, né? Primeira Guerra terminou em 1918, faz mais de 100 anos. Sim, mas 99,9999999% das questões que estão sendo debatidas no mundo ainda são resquícios da Primeira Guerra. Você ainda fala assim, nossa, precisamos continuar destruindo o mundo daquela ordem anterior, né, daquela ordem ali da Primeira Guerra. Mais uma vez, é a crítica do Ivan Karamazov, mais uma vez apontando pra gente lá. O Ivan Karamazov tá lá falando assim, mas espera aí, né? Você tentar destruir a igreja e colocar o Estado como uma potência, né, de liberdade, isso aí não vai dar certo. Os demônios do Dostoiévski é a mesma coisa. Você vai estar criando uma nova tirania, um problema ali maior que você não tinha parado para pensar antes. Hoje nós estamos sacralizando, inclusive, pessoas. O mundo pós-colonial, essa ideologia anticolonial, né? Só fazendo um último adendo, né? Que a gente chama de colonialismo, teve N problemas com os quais nós, inclusive as pessoas da direita, precisamos lidar na hora de analisar o mundo. Exemplo óbvio, Oriente Médio, tá? Que inclusive não se chamava Oriente Médio, né? Começou a ser chamado assim justamente ali, mais ou menos na Primeira Guerra Mundial. Mais ou menos não, é exatamente na Primeira Guerra Mundial. Era um lugar chamado Ásia Menor. Até então, sempre foi chamado dessa forma. Por que você chama aquilo ali de Oriente Médio? Porque você teve um acordo colonial no meio da Primeira Guerra Mundial, que você dividiria as colônias, principalmente aquela região ali do Oriente Médio, aquilo que, ganhando da Alemanha, das potências centrais, na Primeira Guerra Mundial, uma parte iria ficar com a Inglaterra, outra parte iria ficar com a França, tá? Então, inclusive, né, o Estado Islâmico, aquele lá que o Trump começou a destruir, ele fala abertamente, né, qual que é o nosso objetivo na vida? Nós aqui do Estado Islâmico, nós queremos colocar, o objetivo do Estado Islâmico é colocar o último prego no caixão da conspiração Sykes-Picot. Aí você fala, what the fuck Sykes-Picot? Exatamente esse tratado, né, entre dois diplomatas, né, o Sykes do lado britânico e o Picot do lado francês, para falar assim, olha, vamos dividir o Oriente Médio aqui entre um lado de influência britânica e outro lado de influência francesa. Quando você olha para o mapa do Oriente Médio, sempre recomendo que todo mundo faça isso, né? Dá uma olhada ali, digita ali, mapa do Oriente Médio,
você vai ver como as divisões ali são meio quadradinhas, assim, sabe? Meio retinho, sabe? Os países todos criados meio, de uma maneira meio retinha. Pô, no ambiente de deserto, isso não existe. Olha para o mapa da Europa que tinha, quer dizer, até hoje ele mais ou menos é assim, né? Ele tem divisões, que é uma montanha, um rio, são divisões naturais. Num deserto você tem uma divisão toda retinha. Por quê? Porque esses países eles foram criados ad hoc nesse tipo de conspiração, né? Pegou o Império Otomano, que estava do lado da Alemanha, destruiu aquilo ali, mantinha uma certa ordem e agora você cria vários países. O Estado Islâmico está falando, nós queremos recriar o Estado Otomano, um grande califado. Pegar todas essas divisões, assim, ó, judeu agora vai ter uma classe menor, cristão vai ter uma classe menor, e vamos criar um novo Estado Islâmico. Por isso que eu sempre reclamei quando as pessoas falavam assim, mas o suposto Estado Islâmico, né, querendo dar uma passada de pano. É um Estado Islâmico, sim, e tá querendo criar um Estado Islâmico, ponto. Gente que não entende nada de religião e quer apitar. Bom, de onde veio esse pensamento pós-colonial, então? Eu vou citar aqui um livro técnico, difícil de ler, chato pra caramba, tá? Mas é o curso de Linguística Geral do Ferdinand Saussure, tá? Curiosamente, só aqui como uma curiosidade, na Saussure, acho que ele morreu em 1913, salvo engano, um ano antes da eclosão da Primeira Guerra. E este livro eram apontamentos dele em sala de aula, que acho que foram 2 ou 3 alunos dele, compilaram e publicaram depois da sua morte. Então, o curso de língua... O grande tchan aqui da linguística mundial, pelo menos da linguística estrutural, né? Quando você vai estudar linguística, você vai achar umas 3, 4 variações dela. Mas da linguística estrutural, que é o que gera o pensamento de hoje, tá aqui neste livro. Livro chato de ler. Sabe aquele cara, assim, que tipo, ele poderia falar, ao contrário do Mircea, né? Ele poderia falar em um parágrafo que ele gasta um capítulo inteiro, sabe? Aquela linguagem toda burilada, sabe? Uma burilada, assim, muito enrolada. Então, este livro aqui não é um livro para o público amplo, sabe? Toda vez me perguntam assim, mas como que eu começo a estudar linguística? Se você pegar esse livro aqui sozinho, você vai sofrer, tá? Já te aviso isso. Porém, qual que é o grande tchan aqui dele, né? Qual que foi a grande novidade? Saussure, ele criou uma coisa hoje, né? Tem uma certa questão se ele foi o grande criador, toda aquela discussão, mas a partir deste livro começou-se a ter uma ideologia no mundo chamada estruturalismo. Essa direita fala tanto de marxismo, globalismo, iluminismo, inclusive. Estruturalismo e positivismo, né? Estruturalismo é um dos termos fundamentais, tá? Para você entender o mundo de hoje, que a direita deveria estar estudando também a fundo. Eu gostaria de, sei lá, pessoas que tenham algum talento com a linguagem estudassem um pouquinho mais desse negócio, né? Dentro da formação Ciência Comum, como eu falei, estudando os últimos acertos ali, comecei a fazer um curso justamente um acompanhamento, né? Pra você pegar uma pedrada como essa e conseguir entender o que é estruturalismo. Tá lá dentro da formação Ciência Comum. Espero que assim, sei lá, operadores do direito, pessoas que têm uma inteligência, sabe, pródiga em alguma área, também entendam pelo menos o básico do que é estruturalismo. O que é? A linguística, para o Saussure, é estudo da língua, não é estudo da linguagem, é da língua. Então ele tá lá estudando, o que é o francês, o que é o inglês, qual é a diferença do francês suíço, para ele é suíço, né? O que é o francês suíço para o francês da França, assim por diante. E ele analisa uma estrutura básica da língua, você vai ver onde que eu vou chegar, que é o signo linguístico, ou seja, o signo linguístico, tal como o átomo, né, tem núcleo e elétrons, o signo linguístico ele é composto necessariamente por significante e significado. Aqui eu não tenho como me aprofundar no que a gente falou ali dentro da formação, mas, por exemplo, um dos signos linguísticos é uma palavra. Vou pegar aqui uma palavra, né? Então, a palavra mesa, esse som, né, mesa, ele tem o significado que você sabe qual que é. Só que esse significado pode significar essa mesa, pode ser uma mesa de jantar, uma mesa de bilhar, uma mesa de ping-pong, assim por diante. Então, o estudo da linguística é entender, colocando aqui de uma maneira bem forçada, essas relações entre significante e significado dentro de cada uma das línguas, né? Você vai ter linguística histórica, linguística comparativa, linguística da pragmática, que é uma das coisas que mais importam aqui pra gente, né? Por exemplo, o termo democracia, quando ele é usado
por cada uma das pessoas, você vai ver que ela tem um significado diferente, né? Democracia ali sendo dita pelo Tocqueville, sendo dita por um ministro da Suprema Corte no Brasil, são dois significados completamente diferentes, sabe? Sendo dito pela Globo News falando em atos antidemocráticos, outra coisa, entendeu? Outra coisa bem radical. Mas por que que as pessoas... foi desenvolvido, né, colocando de uma maneira mais branda, o estruturalismo a partir da linguística, que é a chamada, né, de linguística estrutural do Saussure. É o seguinte: todas as coisas que nós pensamos estão dentro de uma estrutura maior, e uma estrutura que muitas vezes significa poder, tá? Eu tenho uma raiva específica do estruturalismo, porque eu acho que se nós fôssemos desenvolver, sei lá, uma filosofia da vida tradicional, por exemplo, né, eu chamaria exatamente de estruturalismo, porque eu gosto de estudar estruturas de poder, mas esse termo, infelizmente, ficou ali com a comunada. Pessoal da esquerda. Então, assim, maio de 68, por exemplo, né, foram estudos, né? O Lacan, por exemplo, ele é um cara que ele mistura psicanálise com Saussure. Ele fala isso, ele fala assim, se você quiser entender o que é o pensamento de Lacan, o que é a psicanálise de Lacan, é Freud mais Saussure, tá? Isso porque eu acho que o Saussure tem muita coisa boa aqui pra gente estudar, né? O Lacan, inclusive, ele é um cara que eu acho que, assim, do pouco que eu li dele, sabe, ele é 5% genial. E 95% das maiores barbeiragens que eu já vi na minha vida. Autor difícil de ler, né? Vladimir Safatli, por exemplo, é um grande estudioso do Lacan. Análises de estrutura de fala, por exemplo. Então, assim, essas grandes questões que nós temos hoje, né? Por exemplo, a palavra, sei lá, criado mudo, ela é uma palavra racista. Não é que isso esteja no Saussure, mas a partir do Saussure começaram a analisar, assim, algumas palavrinhas, alguns termos, algumas questões políticas, e fala assim, olha, isso aqui está impregnado de ideologia. Este significante aqui, você usa ele com este significado, mas ele também tem um significado oculto ali que você não percebeu, sabe? Então, assim, quando você vai chamar um bolo de nega maluca, oh, nossa senhora, porque tem um significado ali que você não percebeu. Olha, tem uma estrutura de poder aqui por trás desse negócio XYZ, blá, 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 blá. Você tá reparando que isso aí não é pouca coisa. Essa diferença, essa contribuição do estruturalismo, ela causou o século XX. O marxismo hoje, ele às vezes depende muito mais de estruturalismo, é engraçado que nem todo marxista entende disso, do que do próprio Marx. A nova relação, né, entre opressor e oprimido tem muito a ver com isso aqui, sabe? Com as palavras, com os termos, com as sensações, com a psicologia. Por que o Lacan é tão importante para a esquerda, tá? Porque ele é um grande pensador para o progressismo. Porque você depende muito mais de questões psicológicas, de questões de fala, de questões do que foi dito no jornal, de quem é que está dizendo, do que propriamente de classe social. Por isso que eu acho que hoje, assim, é importante nós estudarmos o marxismo, né, o fenômeno classista, o pensamento classista, mas ele não é o carro-chefe da ideologia woke, a meu ver, tá? Tem uma grande discussão entre muitas pessoas sobre isso. Bom, quais seriam, então, esse novo opressor, esse novo oprimido, né, dentro dessa lógica do estruturalismo? Você vai pensar no Foucault, você vai pensar, sexualidade. Você vai pensar, por exemplo, no Frantz Fanon, você vai pensar, a cor de pele, né? Os negros, eles sempre foram os oprimidos. Você vai pensar, sei lá, no movimento feminista, é homem versus mulher. Mas qual que é o ponto que eu quero aqui adicionar à obviedade do que a gente já sabe da política de identidade? É o seguinte, essas identidades hoje, elas estão voltando, tal como eu estava falando, né, da sacralização, que ela volta a um pensamento pré-cristão, pré-revelação. Esse novo tipo de estrutura de poder também está fazendo a mesma coisa. Ora, vamos voltar aqui à Bíblia rapidinho. O que você tem, qual que eu acho que é a teologia mais forte, assim, que para mim mais explicou, que é mais consolidada para você conseguir entender a Bíblia? A teologia da aliança. Tem uma versão, né, da Covenant,
Theology, que é calvinista. Eu geralmente acho que os calvinistas são as pessoas que mais atiram para longe na hora de conseguir acertar o alvo, mas especificamente os calvinistas da teologia da aliança, eles conseguem acertar um pouquinho mais. Mas, obviamente, eu fico eu fico completamente com a teologia da aliança católica, que é justamente a do Bento XVI, Scott Hahn, sabe? Fulton Sheen, vários desses grandes teólogos, inclusive Scott Hahn tá vivo ainda, né? Pensam ainda nesse modelo da teologia da aliança. Qual seria ela? Deus faz alianças. Faz uma aliança, né? Mas na verdade dividida em vários ritos com os homens, dependendo do momento ali. Qual que é a primeira aliança? Adão e Eva. Que tipo de estrutura de poder que você vai chegar ali? Uma estrutura familiar. Ora, Adão, ele tá ali para ser Adão e Eva, né? Marido e mulher. Estrutura familiar com seus filhos. Essa primeira estrutura que nós temos. Primeira aliança que é feita. Rompida no jardim quando Eva come o fruto proibido. Segunda, Abraão. Tá? Grande patriarca. Nós chamamos de religiões abraâmicas por uma razão. Tem todo aquele rito, né? Já comentamos aqui no podcast várias vezes, né? Do sacrifício de Isaac. Que é um sacrifício comum a todas as religiões, né? Fazer sacrifícios humanos para você se purificar dos seus pecados. Ali existe uma mudança no Antigo Testamento que não existe nenhuma religião. Não adianta lá você ler, assistir Zeitgeist e achar que todas as religiões têm a mesma estrutura. Tem uma especificidade que é falar assim, olha, Abraão vai fazer o sacrifício, na última hora Deus fala assim, olha, na verdade eu só queria sua obediência, não vai ter mais sacrifícios humanos. Por isso são religiões abraâmicas, a gente não chama de adâmicas. Outra, com Moisés, tá? Aí você vai ter lá novos sítios. Cada uma delas, né? Aliás, também teve com Noé, né? Eu pulei uma delas. Noé também, uma nova aliança ali, né? Vai ter o arco-íris e tal. Vai ter o rito mais doloroso que é a cortar a pelinha do prepúcio, né? Fazer aquela coisa deliciosa e maravilhosa que vai marcar os judeus. Assim por diante. Então, cada uma dessas alianças, sempre Deus. Tem até um livro do Scott Hahn, né? A Father Who Keeps His Promises, né? Um pai que mantém as suas promessas, porque ele, Deus, cumpre a aliança. O homem nunca. O homem sempre vai falhar em algum momento da aliança, né? Comentei alguns episódios pra trás, não lembrem qual, né? Do rito de Abraão, né? Que você abre os animais no meio, que era como você cumpre alguma coisa jurídica naquele tempo, né? Você abre o animal no meio e passa no meio. Ou seja, se você não cumprir, vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com o animal. E Deus não exige que Abraão passe. Só ele passa com fogo, né? Pelo meio dos animais. Deus sabe que ele vai cumprir a promessa e o Abraão não. O que você está observando aqui, além das alianças no sentido teológico, também são momentos diferentes da identidade coletiva do homem. Primeiro, como um marido, pai de família. Depois, como chefe tribal. Depois, com Abraão, você já tem um novo momento, ou seja, um patriarca, um criador de nações. Com Moisés, um quarto momento. Entendeu? Quinto, lá só com Jesus. Ou seja, depois de chefe depois de patriarca, com Abraão, você vai ter aquele fundador, né? Aquele que dá lei. Ou seja, você está estruturado agora como uma nação, como um povo, onde estão os judeus. É um tipo de aliança. Com Jesus, a nova aliança, né, que os cristãos seguem, já é uma aliança que ela não tem a ver com Estado, com um povo, com sangue, só com a questão da linhagem familiar. Não, você tem um novo tipo de aliança, que agora é uma aliança, vou dizer assim, com muitas aspas, global. Mas é uma global de quem segue, né? Comunga, literalmente, da fé ali com Jesus. Você reparou, cada uma dessas identidades, ela está num nível civilizacional diferente. A diferença de um chefe tribal para um grande líder, né? De alguém que tem uma lei que várias nações, vários povos, várias línguas, vários costumes diferentes vão seguir. Olha como essa religião é completamente única. Não tem nada a ver com nenhuma outra religião que você conheça. Ora, o que a gente está voltando hoje? A ter uma política voltada para aquelas identidades lá de trás. Identidade do clã.
identidade da tribo, identidade do sangue. A única que escaparia um pouquinho disso seria a relação entre homem e mulher, né? Mas quando você destrói o patriarcado, quando você destrói a aliança ali com Abraão, você vai voltar também a isso. Só dá a impressão que ela não tá fazendo isso, mas ela tá fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, destrua o patriarcado, destrua uma relação de continuidade da sua família, das suas crenças, dos seus costumes, rompa aquilo ali. Agora você vai ter o mundo das mulheres contra os homens, que você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Você tá rompendo uma estrutura de poder que ela continha, no sentido de afastar, né? Ela expurgava, ela conseguia ser uma contenção aos outros poderes terrenos e falar assim, olha, mas dentro aqui da minha tribo, dentro do meu povo, dentro de uma estrutura, né, que eu consegui manter com certa linhagem, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Egípcio não conseguem mandar. Nós conseguimos, sabe, nos alimentar. Estava falando do Michel Eliade. Nós conseguimos ter ritos de salvação, ter ritos de sexualidade, ter ritos de, sabe, várias das atividades humanas comuns, sem precisar nos sujeitar a um grande império. Sem precisar abandonar a nossa liberdade, abandonar os nossos costumes, em prol de crenças alheias. O que está acontecendo hoje com a política de identidade? Você enraizar, ó, tirar do lugar onde essas coisas são cultivadas e joga os homens para grandes impérios, para o grande império do globalismo. Você reparou onde que eu quero chegar? Quer dizer, toda essa nova crença criada pelo estruturalismo, ou seja, você tem agora aliança não mais com Deus. Você tem aliança única e exclusivamente com o Estado. Porque um Estado ditatorial, violento, que puna seus inimigos constantemente, é o único que ele vai conseguir falar assim, olha, sabe o que é? Eu tô punindo a transfobia. De novo, é estruturalismo, é um termo criado ad hoc. Eu tô punindo as fake news. Alguém usava esse termo fake news em 2005, 2015, aliás, antes da eleição do Trump? Eu já mostrei, né? Até no meu livro, o livro Inquérito do Fim do Mundo, o primeiro capítulo é meu, é organizado pela doutora Cláudia Piovesan. O primeiro capítulo eu tô lá mostrando. Toda essa questão de fake news é um termo completamente inventado. Ninguém usava. Ele foi usado simplesmente para explicar a eleição do Trump. Depois da eleição do Trump. Agora nós precisamos fazer alguma coisa. O sistema se organizando, o império se organizando e falando, precisamos ter agora uma nova forma de poder secular, violentíssimo, criticado pelo Ivan Karamazov, para nós conseguirmos conter essas pessoas que têm alianças tradicionais, alianças naturais, alianças biológicas em cima dessas pessoas. Você entendendo qual que é o grande problema da ideologia das massas, nessa ideologia das identidades coletivas? Você está criando necessariamente um império global. Exatamente aquilo contra o qual cada uma dessas alianças foi feita, né? Inclusive, Jesus, ele nasce exatamente naquele momento em que você está tentando consolidar o primeiro império global, né? Agora eu vou catalogar todas as pessoas, fazer o primeiro censo mundial, catalogar todas as pessoas e tal. Aí o que acontece, né? A família de um descendente de Davi precisa ir, que é de Nazaré, precisa viajar, né? Acaba tendo filho em Belém porque estava indo ser recenseada, né? Controlar impostos, controlar o que você pensa, controlar qual que é a sua religião, controlar se você está divulgando fake news no WhatsApp. Então, era exatamente isso que estava acontecendo no momento da nova aliança. Foi necessário que Jesus nascesse exatamente naquele momento. Tá? Então, o mundo da identidade woke é o mundo do império global, do poder absoluto, de fazer Adolf Hitler parecendo um tiozinho de jardim da infância, sabe? De fazer Joseph Stalin parecer animador de micareta. Este é o mundo da identidade coletiva. Então, cada vez que a pessoa fala assim, mas eu sou feminista, mas olha, eu sou do movimento antirracista, olha, mas nossa, toda aquela pataquada que a gente já conhece, né? Mas a sexualidade, mas é só pra respeitar as mulheres.
você está destruindo alianças harmônicas naturais e criando uma aliança única. Um Estado global violentíssimo e com poder sem freios. Bom, espero que tenha sido útil aqui de alguma... Pelo menos assim que vocês tenham um saborzinho assim de falar assim, mas eu preciso ler esses livros. Estão aqui na livraria.sensoincomum.org. Não se esqueça, compre livros na livraria, porque isso aí faz toda a diferença pra gente. Nos dê um Pix também, ó, chave Pix, Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org, com seu Pix que a gente consegue manter o canal aqui em ordem, tá? Espero que tenha sido útil, que vocês tenham, assim, pelo menos um vislumbre de falar assim, olha, mas talvez eu tenha que pesquisar uma filosofia aqui que eu acho que as pessoas não estão pesquisando. De novo, né, não é uma crítica ao Jordan Peterson, só acho que é uma questão ali com qual eu vi ele lidando recentemente, mas eu não vi ele se aprofundando nesses pontinhos. Acho que seria bastante interessante colocar isso no debate público mundial para as pessoas perceberem cada vez que você adere um tiquinhozinho só a essa política estruturalista, né? Você tá dando um poder ao império global, achando que você tá voltando lá sua clã e seu tribo, né? Olha, o último ponto, né? Quando você tá dividindo, balcanizando as relações da sociedade, o que você tá fazendo? Tem uma lei pra um clã, tem outra lei pro outro. Seu clã vota em tal pessoa, então você pode divulgar fake news, você pode xingar as pessoas, você pode jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro, você pode fazer o que você... Daquele clã ali, opa, acabou, meu. Que história é essa? Você falou um A, como é que é, né? Falou um P... Eu acho que eu falo um A. Falou um A sobre tal... agência do Império, meu filho, cadeia. Que história que é essa? Se você acha que esse é um tipo de política adequada, eu tenho más notícias pra você vendo a história, né? O Império Assírio, o Império Egípcio, aquelas pessoas que partiam gente no meio lá no meio da tarde, eles tiveram um fim meio terrível. Mas se você tá querendo apoiar esse tipo de ditadura, infelizmente, a gente só tem que torcer pra você não ter tanta sorte assim. Faça-nos um Pix, se você tiver uma empresa ou quiser patrocinar aqui o Senso em Comum, a gente faz um anúncio aqui, tá? Pra nossa grande audiência. Faça-nos um Pix também e nós nos encontramos então na semana que vem. Gotei Morgan em Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.